E aí, pessoal? Beleza? De volta para mais um Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai se aprofundar nas mudanças que estão rolando lá no Meta, o ex-Facebook. Né? O Zuckerberg está mexendo os pauzinhos para dar uma repaginada geral na empresa. E a gente está aqui para tentar entender essa história toda. As últimas decisões do Mark Zuckerberg têm dado o que falar, né? Mudanças, digamos, radicais. Radicais. E a primeira bomba? O Meta resolveu tirar a equipe de revisão de conteúdo do ZOE da Califórnia e mandar para Ponte, pasmem, Texas. Texas? Sabe o que tá rolando? Mudança de ares, quem sabe? Yeah. Brincadeira. Essa mudança tem aquela de jogada estratégica, né? Total. Lembra que o Texas é um estado bem mais conservador que a Califórnia. Verdade. E essa mudança, ela meio que coincide com outras decisões polêmicas, tipo a substituição dos moderadores de conteúdo humanos, né, por uma inteligência artificial, a Community Notes. Parece que o Zuckerberg tá, apostando todas as fichas na tecnologia, né? E não podemos esquecer da simplificação das políticas de conteúdo, principalmente em áreas mais delicadas, como imigração e gênero. Parece que o Meta quer evitar polêmica a qualquer custo. Quer ficar ali na dele. E para nos guiar nessa análise toda, a gente tem um vídeo de um youtuber super inteligente que destrincha as possíveis motivações por trás dessas mudanças. Ele, mergulhou de cabeça nos relatórios financeiros do Meta, nas últimas declarações do Zuckerberg e até em algumas teorias da conspiração. O cara fez a lição de casa direitinho e ele levanta uns pontos bem interessantes, como a pressão que o Meta está sofrendo lá da União Europeia, que anda distribuindo multas milionárias por causa de violações de privacidade e falta de controle de conteúdo. Falando em pressão, o próprio Zuckerberg está enfrentando problemas legais por causa do uso de livros pirateados para treinar as IAs do Meta. A empresa usou uma biblioteca online, a Books 3, para alimentar os modelos de linguagem, mas parece que muitos desses livros eles eram protegidos por direitos autorais. E aí o Zuckerberg se viu numa sinuca de bico. De um lado, a União Europeia, com as leis super rigorosas de proteção de dados, e do outro, processos por violação de direitos autorais. Pois é, parece que a solução que ele encontrou foi se aproximar de figuras políticas influentes no ZOE, tipo Donald Trump. Afinal, quem não precisa de amigos poderosos em tempos de crise, né? Faz parte. E o youtuber que a gente está acompanhando, ele também destaca a crise econômica que está rolando no Vale do Silício. Parece que o Meta está aproveitando essa deixa para enxugar a folha de pagamento e se livrar de alguns programas que não geram lucro imediato, tipo os de diversidade e inclusão, os famosos DEIs. Com menos vagas de emprego por aí, reter talento já não é tão crucial assim, né? E pra quem tá com a corda no pescoço, qualquer economia é bem-vinda. Faz sentido. Mas e essa história da IA substituindo os moderadores de conteúdo? Será que essa Community Notes funciona de verdade? O youtuber que a gente está analisando usou como exemplo o Twitter, que já usa uma ferramenta parecida, e parece que ela tem dado bons resultados, né? Sim, a Community Notes do Twitter já provou ser eficaz em vários casos, inclusive na hora de desmentir o próprio Elon Musk. Teve uma vez que ele tweetou que o Twitter era um dos maiores geradores de cliques da internet, mas a Community Notes entrou em ação e mostrou que, na verdade, quem domina esse mercado é o Facebook. Olha só, nem o todo-poderoso Musk escapa da Community Notes. Mas e aí, será que a IA sozinha dá conta do recado? Afinal, a gente tá falando de questões complexas, tipo discurso de ódio, difamação, assédio online. É verdade. E o youtuber levanta uma questão importante. Será que a gente está pronto para delegar decisões tão importantes para o algoritmo? Será que a IA consegue lidar com a sutileza da linguagem humana, com o contexto cultural, com as nuances do humor e da ironia? E o risco de vieses algorítmicos, né? Se a IA for treinada com dados enviesados, ela vai acabar reproduzindo esses vieses nas suas decisões. Imagina o caos que isso pode causar, principalmente em temas sensíveis como política, religião, identidade. Com certeza. E aí a gente entra num terreno bem pantanoso. Quem vai ser responsabilizado pelos erros da IA? O Zuckerberg. Os engenheiros que criaram a IA. Ou a culpa é da comunidade que alimenta a plataforma com dados enviesados? E por falar em comunidade, o youtuber fez uma comparação interessante entre o clima político atual e uma disputa entre os insuportáveis e os desquiciados. Ele argumenta que a polarização está tão grande que está difícil ter um debate construtivo. Parece que a gente tá vivendo um mundo de extremos, né? De um lado, os lacradores que querem censurar qualquer opinião divergente, e do outro, os haters que espalham ódio e desinformação. E aí fica difícil achar um ponto de equilíbrio. Mas o youtuber defende que a gente precisa buscar o diálogo, a compreensão, o respeito às diferentes perspectivas, mesmo que a gente discorde delas. Concordo. E essa busca por diálogo e entendimento, ela se aplica também à nossa análise das ações do Zuckerberg. Será que ele está agindo por interesse próprio ou ele realmente acredita no potencial da IA para moderação de conteúdo?
Ou será que é um pouco dos dois? Boa pergunta. É difícil saber o que se passa na cabeça do Zuckerberg, mas pelo menos essa mudança abre espaço para um debate importante sobre o papel da tecnologia na sociedade. E por falar em debate importante, o YouTube que a gente está comentando, ele trouxe um exemplo curioso da Austrália para ilustrar como às vezes boas intenções podem acabar virando gestos vazios. Ele falou sobre a prática do Acknowledgement of Country, que basicamente consiste em reconhecer os povos indígenas como os donos tradicionais da terra. Sim, essa prática se tornou comum em eventos, cerimônias na Austrália, mas o youtuber questiona se ela realmente tem um impacto positivo na vida dos indígenas. Ele argumenta que muitas vezes o Acknowledgement of Country se resume a um discurso protocolar, sem ações concretas para promover justiça social e reparação histórica. E o YouTube traz um paralelo interessante com os programas de DA que o Meta está abandonando. Será que eles realmente não eram eficazes ou será que eles estão apenas sendo sacrificados em nome de uma nova estratégia política e econômica? Será que o Zuckerberg realmente se importava com diversidade e inclusão ou era tudo fachada? Essa é a grande questão, né? Será que o Zuckerberg é um visionário que está construindo um futuro melhor para todo mundo ou ele é apenas um empresário ambicioso que está usando a tecnologia para aumentar a sua fortuna? Difícil dizer, né? Mas o que a gente pode tirar de tudo isso é que o futuro do Meta e da internet como um todo, ele está sendo moldado por uma série de fatores complexos e interligados. As mudanças políticas, as realidades econômicas, os avanços tecnológicos, as transformações sociais, tudo isso está em jogo. Com certeza. E a gente precisa estar atento a essas mudanças para poder navegar nesse novo cenário digital de forma consciente e crítica. E por falar em navegar nesse novo cenário digital, o YouTuber, ele também defende que aprender programação é essencial, sabe? Pra gente entender como a tecnologia funciona e como ela impacta a gente. Ele argumenta que a programação meio que nos dá as ferramentas para questionar os algoritmos, criar soluções alternativas e garantir que a tecnologia seja usada para o bem da humanidade, né? A gente precisa entender como essa máquina funciona por dentro, né? Não podemos deixar que as Big Techs ditem as regras do jogo sem que a gente saiba como elas estão jogando. Exatamente. A gente precisa ter pelo menos um mínimo de conhecimento técnico para poder questionar as decisões dessas empresas, para entender os riscos da inteligência artificial e para garantir que a nossa privacidade e os nossos direitos sejam respeitados. E o YouTuber também faz uma crítica interessante ao que ele chama de vitimismo performático. Ele usa o exemplo do Acknowledgement of Country, na Austrália, que apesar de ter uma boa intenção, muitas vezes se resume a um gesto simbólico sem ações concretas para promover a justiça social. Parece que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em parecer do bem do que em realmente fazer a diferença, né? E isso vale para vários contextos, inclusive por debate sobre diversidade e inclusão. Sim, o YouTube questiona se os programas de DE que o Meta está abandonando, se eles realmente eram eficazes ou se era só uma forma da empresa, limpar a barra diante da opinião pública. E essa é uma pergunta importante, né? A gente precisa analisar os resultados concretos dessas iniciativas e ver se elas realmente estavam promovendo mudanças significativas dentro da empresa. Mas será que o Zuckerberg ele realmente se importava com diversidade e inclusão? Ou será que ele está só buscando cortar custos e se blindar contra as críticas da direita americana, que vive acusando os Big Techs de serem esquerdistas? É difícil saber o que se passa na cabeça do Zuckerberg, mas é importante a gente questionar as motivações por trás das suas decisões, né? A gente precisa entender o contexto político e econômico que está por trás dessas mudanças e analisar se elas realmente beneficiam a sociedade como um todo. E o YouTuber ele também faz um alerta importante sobre a influência da China no cenário digital. Ele lembra que o algoritmo do TikTok, por exemplo, é completamente diferente para os usuários chineses e para os usuários do Ocidente. É verdade, a gente precisa ter em mente que a internet ela não é um espaço homogêneo. Existem diferentes atores com diferentes interesses disputando o controle da narrativa e da informação. E a China, com seu modelo autoritário de governo, tem se tornado uma força cada vez mais poderosa nesse cenário. E a gente, como usuários, precisa estar consciente dessa disputa e fazer as nossas escolhas de forma crítica e informada. Questionar as fontes de informação, buscar diferentes perspectivas e ter cuidado com a propagação de notícias falsas, de discursos de ódio. E também com a censura, né? A gente precisa defender a liberdade de expressão, mas também precisamos encontrar mecanismos para combater a desinformação e o discurso de ódio online. É um desafio bem complexo que exige diálogo, tolerância e respeito às diferenças. E por falar em desafio complexo, o YouTuber que estamos analisando, ele também destacou a importância da programação como ferramenta para solucionar problemas de forma objetiva, lógica. Ele argumenta que a programação nos ensina a pensar de forma estruturada, a identificar padrões, a encontrar soluções criativas para os desafios que a gente enfrenta. E essas habilidades são cada vez mais importantes no mundo dominado pela tecnologia, né? A gente precisa entender como os algoritmos funcionam, como eles influenciam as nossas decisões e como a gente pode usá-los a nosso favor.
No fundo, a mensagem central do YouTuber é que a gente precisa estar informado, engajado e preparado para os desafios do mundo digital. A gente precisa entender como a tecnologia funciona, como ela impacta a gente, como a gente pode usar ela para construir um futuro melhor para todo mundo. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas o futuro da internet está nas nossas mãos. A gente precisa usar essa ferramenta com sabedoria, com ética, com responsabilidade. E a gente precisa lembrar que a internet não é um mundo à parte, mas sim um reflexo da nossa sociedade, com todas as suas complexidades, contradições e desafios. A gente precisa encarar esses desafios com coragem, com criatividade, com a convicção de que a gente pode construir um futuro digital mais justo, mais humano e mais sustentável. E para finalizar essa parte do nosso Deep Dive, que tal a gente deixar uma pergunta para os nossos ouvintes refletirem? Boa. Diante de todas essas mudanças no cenário digital, como a gente pode garantir que a internet continue sendo um espaço de liberdade, de democracia, de oportunidades para todo mundo? Perfeita. Essa é uma pergunta que nos convida a pensar sobre o papel da internet na sociedade e sobre o nosso próprio papel na construção de um futuro digital mais justo e mais inclusivo. E voltando aqui para a nossa análise das mudanças no Meta, eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão da inteligência artificial, né, da moderação de conteúdo. Afinal, a decisão do Zuckerberg de aposentar os moderadores humanos e botar a Community Notes no lugar levanta um monte de dúvidas, né, sobre o futuro da internet. Com certeza. É uma aposta, digamos, ousada, né, no mínimo. A gente precisa entender como essa IA funciona na prática. Quais são os limites dela, né? E principalmente, quais são as implicações éticas de usar essa tecnologia em larga escala. E a Community Notes? Será que ela vai ser capaz de lidar com a sutileza da linguagem humana, contexto cultural, com as nuances do humor e da ironia? São perguntas que a gente precisa fazer, né? Antes de entregar o controle do discurso online com algoritmos. Exatamente. E tem a questão dos vieses algorítmicos, né? Se a IA for treinada com base em dados enviesados, ela vai reproduzir esses vieses nas decisões. Isso pode ter consequências sérias, ainda mais quando a gente fala de temas delicados, né? Como política, religião e identidade. Imagina a confusão que ia ser se a IA começasse a censurar conteúdos legítimos só porque eles não se encaixam no padrão que ela aprendeu, né? Quem seria responsabilizado por esses erros? O Zuckerberg, os engenheiros que criaram a IA, a comunidade que alimenta a plataforma com dados. É um debate complexo, né? E que a gente precisa ter agora antes que a IA se torne onipresente nas nossas vidas e a gente perca o controle da situação. A gente precisa definir limites claros para o uso da IA. Garantir que ela seja transparente, auditável e, acima de tudo, garantir que os direitos humanos sejam respeitados. A gente não pode esquecer que a tecnologia não é neutra, né? Ela é criada por pessoas com valores, crenças e interesses específicos. As Big Techs, elas têm um poder enorme. E a gente está atento para que esse poder não seja usado para manipular, controlar, censurar. E por falar em controle, a gente também precisa analisar o papel dos governos nesse cenário, né? A União Europeia, por exemplo, tem sido bem mais ativa que os Estados Unidos na hora de criar leis para proteger os usuários, né? E coibir os abusos das Big Techs. Verdade. A União Europeia já multou o Meta em milhões de dólares por práticas anticompetitivas, por violações de privacidade. Será que o Brasil está fazendo o suficiente para proteger os seus cidadãos nesse novo mundo digital? É uma pergunta que a gente precisa fazer para os nossos legisladores, né? Será que as nossas leis estão atualizadas para lidar com os desafios da era digital? Será que a gente tem mecanismos eficazes para garantir a nossa privacidade, a nossa segurança, a nossa liberdade de expressão online? Acho que a gente precisa de um debate mais amplo sobre o papel da tecnologia na sociedade, né? A gente tem que envolver não só os governos, as empresas, mas também a sociedade civil, especialistas, acadêmicos, todo mundo que está sendo impactado por essa revolução digital. Concordo plenamente. A gente precisa de um pacto social para a era digital, um conjunto de princípios, diretrizes que guiem o desenvolvimento e o uso da tecnologia de forma ética, responsável e sustentável. E a gente precisa começar esse debate o quanto antes, né? Porque as mudanças estão acontecendo numa velocidade, assustadora. A inteligência artificial, a internet das coisas, o metaverso, tudo isso está transformando o mundo de forma profunda e a gente precisa estar preparado para lidar com as consequências. É verdade. E para encerrar o nosso Deep Dive de hoje, acho que a pergunta que fica é: será que a gente consegue usar a tecnologia para fortalecer a democracia ou será que a tecnologia vai acabar sendo usada para corroer as nossas instituições, os nossos valores democráticos? É uma pergunta complexa e a resposta, como a gente viu ao longo do nosso papo, não é simples, né? Mas uma coisa é certa, a gente precisa estar consciente dos riscos, engajado no debate, disposto a lutar por um futuro digital mais justo, mais livre, mais humano. E é com esse chamado ação que a gente encerra o nosso Deep Dive de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido a nossa análise e que ela inspire vocês a se aprofundarem nesses temas que são tão importantes para o nosso futuro. É isso aí. A gente se vê na próxima com mais análises, debates e reflexões sobre o mundo que a gente vive. Até lá!